letra D, a resposta da apostila está dizendo que a transitividade não permanece a mesma quando a gente muda de alegam desconhecer por alegam o desconhecimento. Está dizendo que a transitividade não permanece a mesma, pois há necessidade de incluir a preposição de. O complemento ficaria da proibição. Então, muita calma nessa hora. Se a gente for perguntar para o verbo alegam, alegam o quê? Alegam desconhecer. É verbo transitivo direto. Se a gente for perguntar para outra substituição, alegam o quê? Alegam o desconhecimento. O verbo alegam continua sendo verbo transitivo direto. Então, eu poderia dizer, se eu for olhar o verbo alegar, ele continua sendo transitivo direto sem preposição. Mas se eu for olhar a palavra desconhecer, desconhecer o quê? Desconhecer a proibição. Aí seria sem preposição, verbo transitivo direto. Mas se eu for perguntar o desconhecimento, eu falo o desconhecimento de quê? Desconhecimento já é um nome. E de quê? Desconhecimento da proibição, aí eu precisei de uma preposição. Da proibição seria um complemento nominal. Andreísa, não entendi. Vamos devagar, então. Alegam desconhecer. Alegam desconhecer o quê? Desconhecer a proibição, sem preposição. Verbo transitivo direto, a proibição é um objeto direto. Mas se eu transformasse em alegam o desconhecimento, alegam o quê? O desconhecimento. Alegam é verbo transitivo direto e o desconhecimento é um objeto direto. Mas desconhecimento é uma palavra que precisa de complemento. Desconhecimento de quê? Da proibição. Da é uma preposição de mais a. Da proibição é um complemento nominal. Entenderam? Na número 4, assinale a alternativa em que o verbo destacado tem a mesma transitividade que o termo em destaque a seguir. A maioria dos romances e a maioria dos domadores insiste no cumprimento. Quem insiste, insiste em alguma coisa. No é em mais o. Então, insiste é um verbo transitivo indireto. Eu tenho que procurar aqui qual verbo precisa de preposição ao se ligar ao seu complemento. Premia. Quem premia, premia o quê? As melhores fotografias. Esse não precisou. Quem traz, traz o quê? Traz uma foto inquietante. Esse não precisou de complemento. O fotógrafo chinês mostra o quê? Um macaco típico. Um macaco típico não precisou de complemento. O uso de animais é verbo de ligação, não é esse. E na letra E, alguns domadores desobedecem. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Esse a crase aí é a fusão do a preposição mais o a artigo. Então, esse a crase é o que precisa de preposição. E se precisa de preposição, é o verbo transitivo indireto, igual ao denunciado. Então, é a letra E que nós vamos marcar. Número 5. Na número 5, nós temos a seleção de imagens feitas em 2015 que receberam o quê? O prêmio. Então, nós vamos responder aqui, ó. Receberam, não precisou de preposição, o complemento é o prêmio e o verbo é transitivo direto. Quando não precisa de preposição, transitivo direto. Segunda frase, segunda oração. O animal olha fixamente para o seu treinador. Quem olha, olha para alguém. Aqui nesse caso, dessa oração, nesse contexto, é isso. Então, quem olha, olha para alguém. Então, precisou da preposição. E fixamente é um modo, é um adjunto adverbial de modo, é um acessório. Olha para seu treinador, para tem preposição, para seu treinador é um objeto indireto, é um complemento, e o verbo é transitivo indireto, porque precisou da preposição. Sabendo o que vem na sequência. Sabendo o que vem, pronto. Não precisou de complemento. Na sequência é um acessório. Então, ele não precisou de preposição, não precisou de complemento, não tem objeto, e o verbo é intransitivo, ok? O governo chinês proibiu
Proibiu o quê? A prática. A prática não precisou de preposição. A prática é um objeto direto, é um complemento, e o verbo é transitivo direto, sem preposição. Na número 6, a pergunta é: tanto no texto 1 quanto no texto 2 são fotodenúncias. Qual é a situação denunciada pelo texto 2? Então, a resposta da A: o caso de escravatura e exploração de crianças no Senegal e no Guiné-Bissau. Ok? Na Guiné-Bissau. Na letra B, sabendo que as duas fotografias foram reproduzidas neste capítulo com as cores originais, como se apresenta a composição cromática nas duas fotos? E que impressão esse recurso causa no leitor? Então, o fato de ser preto e branco é para sugerir um tom sombrio, grave, impactante, para chocar o leitor. O recurso pode transmitir medo, tristeza, apreensão. Por que não colocar uma foto colorida? Para chocar, a intenção é essa mesmo, causar esse impacto nos leitores. Na número 7, sob o ponto de vista da cena retratada, que detalhes realçam as semelhanças entre as fotos do texto 1 e 2? O uso das correntes que aprisionam tanto o macaco quanto a criança explorada. Então, as correntes que aprisionam revelam a situação degradante dos dois seres. Na número 8, gente, nós temos verbos de ligação e verbos intransitivos. A gente tem que pensar que os verbos têm que ser analisados dentro de um contexto. Até os cafés para dois, Andreísa? Até cafés para dois. Então, olha lá, na letra A. As mudanças nas leis de proteção à natureza continuam insatisfatórias. Continua insatisfatória é um verbo de ligação, porque nós temos um predicativo do sujeito. Insatisfatória é uma qualidade das mudanças, uma característica. Então, continuam vai ser verbo de ligação. Na letra B, mesmo com a forte pressão das ONGs, os maus tratos aos animais continuam. Se eu parasse aqui, já tem sentido completo. Então, continuam é um verbo intransitivo. E nos circos clandestinos é um adjunto adverbial de lugar, é um acessório, não precisa dele, ele não é uma característica. Então, na letra B, continuam, vai ser um verbo intransitivo. Na letra C, o grupo de crianças permanecia escravizado. Permanecia é um verbo de ligação porque tem escravizado, uma característica do grupo de crianças. Tá? Ele está ligando a característica ao seu sujeito. Então, permanecia, verbo de ligação. Nós temos o predicativo do sujeito, não é? Na letra D, a situação de escravatura no Senegal permanece. Se eu parasse aqui, já tinha sentido completo. Permanece, verbo intransitivo. Até os dias de hoje são adjuntos adverbiais de lugar, é um acessório. Então, permanece é um verbo intransitivo. Então, letra A, verbo de ligação, letra B, verbo intransitivo, letra C, verbo de ligação, letra D, verbo intransitivo. Na número 9, nós temos um trechinho e a pergunta da A. Nas duas ocorrências no trecho, o verbo saber tem a mesma transitividade? Então, olha lá. Porque as pessoas sabem o quê? Que aquilo existe. E a segunda, sabem que o problema acontece todos os dias. Sabem o quê? Que problema acontece todos os dias. Então, os dois são verbos transitivos direto, ou seja, os dois não precisaram de complementos. Aliás, não precisaram de preposição. Os seus complementos não precisam de preposição para se ligar ao verbo. Sabem o quê? Que aquilo existe. Sabem o quê? Que problema acontece todos os dias, sem preposição. Então, a resposta da A está aqui, ó. Nos dois casos, o verbo é transitivo direto. Na letra B, se parte do trecho fosse substituída pela seguinte construção, as pessoas sabem disso e sabem desse problema, mudaria para verbo transitivo indireto, porque aí nós precisamos da preposição de mais isso, disso, formou a contração disso. Então, sabem de quê? Sabem disso, de mais isso virou disso. Sabem de quê? Desse problema. De mais esse, desse, ok? E a pergunta da letra C. Com base na sua resposta aos itens anteriores, a que conclusão você pode chegar? É o que eu sempre digo, a gente tem que analisar
o verbo dentro de um contexto. Eu não posso pegar um verbo isoladamente e falar, ó, esse verbo é transitivo direto. Ó, esse verbo é de ligação. Não, eu tenho sempre que analisar o verbo dentro de um contexto. E na número 10, era para vocês criarem frases com verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo, ok? Verbo transitivo direto sem preposição, verbo intransitivo, transitivo indireto com preposição e o intransitivo, aquele que tem sentido completo. Aí vocês deveriam criar as frases. Então, assim termina mais uma correção das atividades suplementares. Um beijo, fiquem com Deus.